A COP28 está acontecendo ali nos Emirados Árabes Unidos e uma série de promessas já estão rolando, como, por exemplo, a promessa que os Estados Unidos, o país que, junto com os chineses, é responsável pela maior emissão de gás carbônico para a atmosfera e pela grande utilização de carvão como um dos seus combustíveis, vai eliminar o carvão até 2035. Mas será que, de fato, pessoal, isso vai acontecer? Notícias importantes também relacionadas à volta dos ataques de Israel e a uma pressão internacional, inclusive na COP, contra a volta desses ataques, e não só de países como o Brasil, por exemplo, que deu declarações, dando a entender, pessoal, que o Benjamin Netanyahu é um cara de extrema direita, mas até de países da Europa Ocidental, como, por exemplo, Espanha e Bélgica. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, do Putin, que anunciou a convocação de mais 170 mil militares, o que dá a entender uma certa crise social e militar, vamos entender exatamente como tá. Ele já prometeu, inclusive, que 30% do orçamento da Rússia vai ser destinado para fins militares, e o Macron, que, galera, falou a verdade, né, foi bem descarado, e depois de uma reunião com Lula, inclusive na COP, deu a entender que o acordo Mercosul-União Europeia não vai acontecer, porque não faz sentido para os franceses assinar um tipo de acordo com um país que não respeita as pautas ambientais, como, por exemplo, o Brasil. Por que o Macron falou isso, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, pessoal, que eu tô sempre postando notícias, tudo tal. Acho que vocês vão curtir bastante. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem relevante hoje, né? Bom, como eu falei para vocês na introdução, a gente está, nesse momento, passando pela COP28, uma COP que está acontecendo nos Emirados Árabes Unidos, e eu diria assim, né, que já começou um pouco descredibilizada, porque estamos passando por um momento de grande crise social, crise econômica, crise política, com guerra na Ucrânia, guerra nos Emirados Árabes e tal, e as principais lideranças também responsáveis pelas guerras e pelas emissões não estão participando da reunião, como, por exemplo, Biden, o Xi Jinping e o próprio Putin, tá? Além disso, os Emirados Árabes Unidos tiveram documentos vazados que eles aceitaram ser a sede dessa conferência, mesmo sendo um importante produtor de combustíveis fósseis, porque a ideia não era ficar pleiteando a luta pela energia renovável, pela energia limpa, mas sim conseguir fechar acordos bilaterais ou multilaterais que visavam também o aumento da produção de combustíveis fósseis. Ou seja, era uma reunião muito mais para inglês ver, vamos colocar assim, sendo que o interesse era a fechar acordos militares baseados na exploração também de combustíveis fósseis. Mas enfim, a reunião está rolando, né? O Lula deu declarações que era um absurdo gastar não sei quantos aí bilhões tal em armas, que isso deveria ser investido na parte ambiental tal, beleza? E a gente teve, galera, os Estados Unidos, que aí sim, né, é um ator mais relevante do cenário geopolítico internacional, principalmente relacionado à produção de combustíveis fósseis e à produção de gás carbônico para a atmosfera, tendo um compromisso sendo anunciado. E lembrando que não foi o Biden que anunciou esse compromisso, mas sim um dos seus representantes para o clima. Ele deixou bem claro que os Estados Unidos vai parar de utilizar carvão mineral para a produção de energia. Nesse momento, pessoal, os dados eles indicam que 40% das emissões mundiais de carvão estão relacionados, né, à China e a Estados Unidos, e que 20% da energia que foi produzida nos Estados Unidos nos anos anteriores vieram também de carvão mineral. E olha que interessante, o carvão mineral ele não é o combustível fóssil mais utilizado, é o petróleo, mas ele com certeza é o que mais emite gás carbônico para a atmosfera, que é considerado como um dos principais vilões do aquecimento global, além de outros gases extremamente poluentes. Essa COP, ela está se baseando que a gente só pode deixar, no máximo, aumentar em 1,5 graus a temperatura média do planeta nos próximos anos. Porque mais do que isso, o aumento do nível médio dos oceanos, o número de furacões, tufões, tornados, a mudança do regime climático, de chuva, e impactar na agricultura, disseminação de doenças, os refugiados do clima que teriam que fugir das áreas litorâneas, enfim. Eu diria que é quase o ponto de não retorno, né? Essa COP está sendo encarada. E por isso que os americanos fizeram essa promessa. Professor, mas você acha que os Estados Unidos de fato vão cumprir?
Vamos ser sinceros? Eu até poderia especular que sim, porque eu diria que o clima ele está num momento um pouco mais alarmante. Mas de verdade, baseado na experiência, Rio 92, Rio mais 10, Rio mais 20, as várias COPs que aconteceram ao longo da história, os presidentes ou os representantes, eles fazem uma série de anúncios muito relevantes, mas eles raramente cumprem, ainda mais no momento de tanta polarização e de tanta crise econômica e política internacional. Porque sempre que você opõe questões ambientais e questões sociais e econômicas, a questão ambiental acaba sendo colocado em um segundo plano, vamos colocar. Tá? Então penso que esse tipo de anúncio, né? Olha, até 2035 vamos eliminar a produção de carvão. Vem muito mais na tendência de pressionar outros países para também fazerem o mesmo, como por exemplo a China, que hoje é a maior produtora de carvão mineral, tem uma enorme reserva ali na Manchúria, e de fato, pessoal, é um país que mais polui a atmosfera, não per capita, né? Mas em produção total de gás carbônico para a atmosfera, e país como a Índia, que também tem a sua matriz energética ainda grande parte baseado em carvão mineral. Se os americanos vão ou não cumprir esse acordo, isso é outra coisa. Não desejando a morte de ninguém, claro, né? Mas alguém acha, pessoal, que o Biden ou algum membro da equipe do Biden vai estar tendo que dar explicações em 2035 para saber se de fato o acordo foi cumprido? Penso que não, tá? E de novo, não é só o Biden que faz isso. É o Lula, é o Bolsonaro, é o Putin, nem promessas faz, né? Mas enfim, tá? São praticamente todos os líderes aí internacionais. Então vejo com um certo ceticismo essas promessas do Biden. E você, galera, deixa aí nos comentários se os americanos vão de fato cumprir esse acordo. Outra notícia que movimentou bastante está ligado às declarações, pessoal, de Israel, que voltaram, né, a fazer os ataques contra a faixa de Gaza, porque além do Hamas ter feito o atentado em Jerusalém, que inclusive tirou a morte de algumas pessoas e deixou outras feridas em um ponto de ônibus, a gente também teve um foguete que foi interceptado por parte do Hamas, por parte de Israel, né, um ataque do Hamas. Israel, então, voltou a fazer os ataques, inclusive com algumas notificações, com alguns papeizinhos sendo espalhados por Gaza, pedindo para a população se acumular em Rafah, ou seja, abandonar aquelas posições um pouco mais ao norte, que é onde, de fato, as operações militares vão acontecer com mais força, segundo, claro, a divulgação de Israel. E a gente teve, até o momento, pessoal, um número de mortes bastante significativo, tá? A gente está falando na casa de praticamente 200 mortes desde o início dos ataques. E nisso, a gente sabe que muitos civis também são mortos, inclusive mulheres e crianças, até pela questão de colocar como escudos humanos, tal, por parte do Hamas. E isso pega muito mal frente à comunidade internacional. Eu falei para vocês ontem, por exemplo, que o Lula falou que ele não ia dar nenhum tipo de sugestão, etc., para o Benjamin Netanyahu, porque ele é um líder de extrema direita que não pensa no direito dos povos palestinos. Tá? Ah, professor, mas o Brasil é um país pouco relevante no cenário internacional. Pô, vamos falar então da União Europeia? A gente tem hoje, pessoal, a Bélgica e a Espanha fazendo declarações muito parecidas. Os dois representantes, tanto o primeiro-ministro da Bélgica quanto também o Pedro Sánchez, fizeram uma visita, primeiro a passagem de Rafah, depois foram para o Egito, depois foram em direção a Israel e depois conversaram com Mahmoud Abbas e teceram grandes críticas a Israel, dizendo que Israel tem sim o direito de se defender, mas sem causar tantas baixas civis. Inclusive, né, o primeiro-ministro da Bélgica até utilizou um termo um pouco mais pesado, falando que Israel não tem o direito de assassinar, né, enfim, vocês sabem o que eu estou falando, a população palestina. Israel convocou os dois embaixadores. Isso dá a entender, né, uma certa insatisfação de Israel com a postura tanto da Espanha quanto da Bélgica, mas mostra como esse nível de insatisfação ele aumenta não só dentro dos países mais periféricos, né, Brasil, África do Sul, com um conjunto de países árabes, mas até mesmo os países mais aliados do Estado israelense, como por exemplo a Europa Ocidental. O Brasil, inclusive, né, o Lula, que está participando da COP28, ele foi perguntado sobre a tentativa, né, do Brasil entrar para a OPEP, porque foi divulgado na quinta-feira, e de fato, né, isso foi referendado pelo ministro das Minas e Energia, do presidente da Petrobras, que o Brasil entraria para a OPEP, ou pelo menos para a OPEP+. E o Lula falou que, de fato, isso tende a acontecer. Não deu confirmações, precisa de autorização ainda, né? Todo o cerco a ser fechado, enfim.
mas ele falou que de fato isso tende a acontecer. Cara, vocês pensam que o Brasil ele vai dar algum pitaco na OPEP? A gente vai participar muito mais como membro extra. Inclusive comparou com a relação que o Brasil tem com o G7. Falou assim, olha, eu sou o presidente que participou de uma série de reuniões do G7, mas eu ia lá, participava, ouvia o que os países tinham para falar, dava alguma opinião, falava alguma coisinha, ninguém ligava, né? Não falou exatamente essas palavras, né? Mas assim, ninguém se importava muito com o que o Brasil falava, não é o bloco que a gente está acostumado a frequentar, e cada um seguia a sua vida. Praticamente o que vai acontecer com a OPEP, segundo Lula, é isso. Ou seja, o Brasil ele não vai ter um poder de voto, ele não vai poder, aliás, não vai precisar respeitar as deliberações de cota de produção, enfim, que a Arábia Saudita ou a OPEP delimitarem, mas ele vai poder participar das reuniões e dar algum tipo de interferência, algum tipo de declaração. Lembrando que ele falou que o principal objetivo do Brasil, nesse momento, é lutar pela transição energética e pela energia verde. Ou seja, ele vai falar isso na OPEP, organização que tem Irã, Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, países que praticamente ganham a sua vida econômica com a exportação de combustíveis fósseis, embora alguns outros, né, por exemplo, a Arábia Saudita mesmo, ou então até o Bahrein, ou os Emirados Árabes, saibam que depender somente de combustível fóssil talvez não seja uma boa alternativa. Vide a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, que investem no setor de turismo, setor de serviços, para angariar também outros investimentos sem ser a exportação dessa commodity. Mas enfim, o Brasil falou que vai participar muito mais nesse sentido do que qualquer outra questão. O Putin, cara, anunciou na sexta-feira que ele está convocando mais 170 mil militares para ativa e que isso vai dar um total de 1.320.000 soldados para o ano de 2024. O Medvedev, que é o conselheiro de segurança, inclusive já foi até presidente da Rússia, deu declarações que no ano que passou ele contratou quase 500 mil soldados também para lutar na guerra contra a Ucrânia. Pessoal, além de outras convocações que já aconteceram, por exemplo, em agosto do ano passado, a gente teve mais 137 mil militares sendo convocados. Se a gente fizer as continhas, poxa, isso aqui vai dar um número bem significativo. A gente está falando praticamente de 700 mil militares sendo convocados para lutar na guerra. Isso dá um indicativo, primeiro, né? Que o Putin ele está contando que talvez algum tipo de ataque mais forte contra a Ucrânia tenha que ser feito para, de fato, finalizar essa guerra, para causar uma descredibilidade frente ao mundo ocidental, para que o Ocidente pare de atacar a Ucrânia, aliás, ajudar a Ucrânia com armas, com financiamento e coisa que o valha, ou então que ele está com algum tipo de medo que a Ucrânia, com os financiamentos, com os equipamentos do Ocidente, possam vir a causar algum tipo de ataque contra a Rússia, e por isso é necessário reforçar o seu efetivo militar, tá? Eu, galera, fico muito mais com a primeira opção, tá? Poxa, olha, a Rússia está convocando tantos militares, acho que realmente a Ucrânia não vai dar conta, né? Um país envolto em escândalos de corrupção, um país que no seu contra-ataque tão propagado conseguiu avanços pequenininhos em Robotini, uma coisa pouquíssimo sensível, entende? Então acho que é muito mais uma tentativa de mostrar uma certa desesperança. A Ucrânia não vai para lugar nenhum e fazer com que os líderes ocidentais deixem de auxiliar os ucranianos. Mas é fato que isso representa custos. Custos tanto civis, de popularidade e até mesmo os custos econômicos. Segundo o Putin, na verdade, a equipe do governo Putin, 30% dos recursos destinados para a Rússia serão destinados para segurança, para defesa. E aí, é claro, né? A gente tem, pessoal, educação, saúde, infraestrutura, saneamento e outros setores que ficarão desassistidos. Há a tendência de reclamações sociais começarem a pegar. Ou seja, eu diria que é uma aposta, quase um checkmate ali, né? Um ultimato da Rússia para tentar vencer a guerra nesse próximo ano que vai vir. E aí, pessoal, será que vai de fato dar certo? E para finalizar, a gente teve um encontro entre Lula e Macron. Macron, presidente da França, Lula, presidente do Brasil, também na COP. E nessa reunião, a gente sabe, pessoal, que no dia 7 de dezembro, ou seja, daqui menos de uma semana, né? A gente vai ter a última cúpula do Mercosul, tendo o Brasil como presidente, que vai ser a 63ª cúpula do Mercosul. Nessa cúpula que vai acontecer, o Brasil possivelmente vai associar um acordo de livre comércio com Singapura e queria anunciar também a finalização do acordo Mercosul-União Europeia. Tanto que o Brasil falou que estavam avançados, né? A gente teve avanços sensíveis nos últimos dias, mas
que ainda existiam algumas arestas a serem aparadas. A própria Ursula von der Leyen, que é a presidente, né, da União Europeia, pessoal, deu a entender também, né? Poxa, o presidente Lula tá aqui, a gente vai fazer um acordo, tudo tal. Então, aparentemente, as negociações estavam avançadas. Porém, o Macron, depois da reunião com Lula, deu algumas declarações. Deixou bem claro, pessoal, que esse acordo que acontece entre Mercosul e União Europeia é um acordo antiquado e mal remendado. Inclusive falando que é até contraditório com o que a França está fazendo por aqui, né? Ou seja, dentro da COP28. Falando que esse acordo não leva em consideração tanto questões climáticas como questões ambientais. E falando que esse tipo de acordo não serve aos franceses, porque ele não tem como convencer a indústria de cimentos, a indústria de base, os seus produtores agrícolas, que eles têm que reduzir as suas emissões de gás carbônico e pensar nas questões ambientais, enquanto a União Europeia fecha acordo com países que não fazem o mesmo. Dando a entender, pessoal, que os países do Mercosul não respeitam as pautas do Acordo de Paris, né? Ou seja, redução das emissões, pensar na liberação de metano, até os mesmos aspectos sociais e ambientais ligados a isso. Pessoal, mas será que isso é verdade? Então, a França já tinha falado coisas parecidas em 2019, quando teve o anúncio do acordo, e também numa reunião que teve dentro do Parlamento Europeu em 2022, a França foi bem explícita falando que era o Brasil que não respeitava as deliberações do Acordo de Paris. O Brasil, galera, alega que ele está sim no Acordo de Paris e que ele respeita todas as delimitações, inclusive quem não repassa as verbas necessárias para o Brasil, que era prometido na questão dos créditos de carbono, no Acordo de Paris, para aumento da preservação ambiental em países pobres ou em desenvolvimento, são os países ricos. Tanto que o Reino Unido anunciou uma verba, agora na COP28, para tentar meio que contrapor, né, essa ideia que os países desenvolvidos não cumprem com a sua palavra de auxiliar as questões ambientais nos países em desenvolvimento. Então o Brasil alega que ele já está condicionado ao Acordo de Paris, etc., e que, por exemplo, a carta que a União Europeia mandou em março desse ano, pedindo punições caso os países do Mercosul não respeitem as pautas ambientais, seria uma redundância, porque punições já viriam pelo Acordo de Paris, tá? Pessoal, aparentemente, né, ou deixando muito claramente, o que a França está passando é que, na verdade, a França hoje é conhecido como o celeiro agrícola da União Europeia. É fato que não só o Brasil, mas países como Argentina, Uruguai, Paraguai, né, que fazem parte do Mercosul, têm muitas vezes produções agrícolas que são mais baratas, mais competitivas que as produções europeias. Caso nossos produtos entrem no mercado europeu sem impostos, é natural que a gente quebre alguns produtores locais e existe um baita lobby dos produtores franceses para que isso não aconteça, para que a França continue vendendo seus produtos dentro do mercado europeu. O que a França mais teme é perder mercado para os produtos do Mercosul. Então, por isso, essas reclamações. Pessoal, tendo em vista, né, essas reclamações do Macron, e lembrando que para esse acordo ser finalizado, tem que ser até dezembro, segundo o Paraguai, tá? Se passar do dia 7, o Paraguai não vai mais tentar fechar, o Paraguai vai ser o próximo presidente do Mercosul. Não fecharemos esse acordo ano que vem, tá? Chega, não vamos mais falar sobre esse tópico. E a gente vai ter que convencer a França, porque tem que ser uma decisão unânime do parlamento francês, para de fato fechar esse acordo Mercosul-União Europeia. Apesar da Ursula von der Leyen falar que sim, do Lula falar que sim, cara, a França, que é um país relevante dentro da União Europeia, somado a outros países muito protecionistas, aparentemente não vão deixar isso acontecer. O Lula falou que não vê grandes preocupações. A França sempre foi difícil, a França sempre foi protecionista, mas a gente acredita que de fato esse acordo vai sair. Eu não vejo tantas esperanças assim. E você, cara, acha que de fato o acordo vai sair? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.